dia, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto cujo título é O que fazer na última hora? É um tema baseado no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 18. As igrejas falam, os profetas falaram, e todos nós sabemos que o mundo está caminhando a passos longos para um final. Com toda certeza, irmãos, está se aproximando o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas pelos patriarcas, pelos profetas e por Cristo Jesus. Todos os sinais descritos na Bíblia estão se cumprindo. E bem-aventurados serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centro do que estiverem esperando. Ditoso os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados em meio ao turbilhão. Todos nós vivemos um chamado para o trabalho, cada qual para uma determinada jornada em que ele tem a capacidade, tem a qualidade para realizar. Com certeza Deus não dá nada a alguém, uma ordem para ele fazer, se ele não tiver capacidade para fazer. A ninguém foi requisitado mais do que ele pode realizar. Verdade que Deus espera que cada um faça o que exigiu, pois se trata apenas do mínimo daquilo que temos condições de fazer. Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas, mas conhece também tudo aquilo de bom que nós temos. Ele sabe perfeitamente quem somos. Ele sabe quem é e quem são os seus servidores fiéis, e com toda certeza ele riscará o nome daquilo cujo defrontamento é apenas aparente. Com toda certeza, irmãos, muitos que hoje pregam a palavra de Deus, mas por aparência, por inveja, eles não terão parte do reino de Deus. Por isso eu digo, ai daqueles que usurpam o salário dos servidores. Ai daqueles que recuarem diante da sua tarefa. Mas aqueles que for fiel
e persistir até o fim, com toda certeza ele confiará os postos mais elevados no reino futuro, um reino que há de vir sem demora. Então, meus irmãos, cumprir-se-ão essas palavras descritas na Bíblia. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Não é a minha posição social, a sua posição social nessa terra, você vai ter um lugar. Você vai ter um lugar no reino. Não. Sabe, irmãos? A hora é agora. Nós que estamos vivendo sobre essa terra, é a nossa hora. E nós, participantes dessa última hora, uma hora do plano de salvação de Deus para a humanidade, 3 coisas devemos saber como Igreja de Cristo. O título fala o que fazer na última hora. Então essas 3 coisas são fundamentais para o cristão. É aquilo que ele deve fazer nessa última hora. Então a primeira coisa que devemos fazer nessa última hora é uma inteira dedicação por Cristo Jesus. Sabe, irmãos? A igreja tem se alastrado por toda a face da terra. Mas quanto mais ela se alastra, mais ela necessita de homens, de mulheres, crianças que se mantenham inteiramente junto do seu cabeça, o Davi celestial, e equipado com o Espírito Santo, se dedique inteiramente a ele, a sua obra, que vençam lutando tanto com a mão direita como a esquerda, e que aproveitem toda a oportunidade pela causa do Rei. Todos os dias nós temos oportunidade de falar de Cristo, mas a grande maioria dos cristãos, eles se recusam a falar, eles têm medo de falar, têm vergonha de falar. Quando eu digo que devem aproveitar todas as oportunidades, quer dizer que não devemos de modo algum permitir que qualquer coisa possa nos desviar do caminho para o qual fomos chamados. Veja as palavras que Paulo falou. Ele foi claro ao falar aos Efésios: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Está lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Então temos de aproveitar todas as oportunidades. Se podemos falar de Cristo Jesus, falamos. Se a pessoa aceitar as nossas palavras, ganhamos uma alma para Deus. Se a pessoa não aceitar, nós não perdemos nada, porque aquilo que está perdido não se perde mais. A segunda coisa que devemos fazer na última hora é
preparar, sermos preparadores do caminho do Rei. Como eu falei, a igreja tem crescido, mas ela precisa cada vez mais de pessoas que se coloquem integralmente ao lado de Cristo Jesus e que se baseiem pela fé na sua palavra. A igreja precisa de pessoas que se tornem semelhante a Ele, a Cristo, não somente na mentalidade do Cordeiro, mas também no caráter de lutador e de vencedor. É preciso se manter na fortaleza, isto é, se manter próximo a Ele. Precisamos ser ligeiros como gazelas sobre os montes. Não podemos ser estáticos, mas dinâmicos. Uma dinâmica ativa a serviço do grande Rei, para lutar por Ele e conquistar terreno para Ele. Libertar das garras do encardido todos aqueles que estão cativos. A terceira coisa que devemos fazer na última hora é entender o tempo e negociar até que o Senhor volte. Sabe, irmãos, assim como na época dos patriarcas, os homens da tribo de Isacar eram conhecedores da época. Eles falavam o que Israel devia fazer. Está lá registrado no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 23 ao 31. Hoje não é diferente. A igreja precisa de homens conhecedores da época para falar do Rei Jesus e viver para o seu reino, compreendendo a época e sabendo o que fazer. Precisamos de homens que entendam os sinais dos tempos com base na palavra profética da Bíblia. Não são palavras minhas, irmãos. São palavras que estão escritas lá no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Precisamos de homens que, assim como João Batista preparou o caminho para Cristo, precisamos de homens que preparem o caminho para as bodas do Cordeiro, cujo noivo é Cristo, o Cordeiro de Deus, e cuja noiva é a sua igreja imaculada, sem nenhum defeito. Sabe, irmãos? A fé é uma virtude que desloca montanhas. E se Jesus partir então cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades, pois em todos os pontos do globo as subversões morais e filosóficas se multiplicarão. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Foi o ide e depois e levar a palavra divina aos grandes e pequenos, aos eruditos, em que todos que aceitarem encontrareis fervor e fé.
noite, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação levada por vós. Então, irmãos, nossa missão está aí. Nós temos de falar de Cristo Jesus, falar que a única salvação está nele. Se as pessoas aceitarem as nossas palavras, que verdadeiramente não são nossas, ganhamos uma alma para Deus. Mas como eu já falei, se elas não aceitarem, nós não perdemos nada, mas cumprimos com a nossa obrigação. O que estava perdido não se perde mais, já estava perdido. Então, irmãos, arme-se de decisão, arme-se de coragem, e mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai, ide e agradeceis a Deus a gloriosa tarefa que Ele nos confiou. Sabe, irmãos, a coisa mais simples que se tem é quando uma pessoa chega para você e reclama de qualquer coisa. Esse é o momento de você falar. Vai na minha igreja. Lá você vai ser curado, lá você vai ser transformado, lá você vai ser liberto. Que importa? Aí alguém pode falar, mas a pessoa vai lá e não acontece nada. Uma coisa eu tenho certeza. Se você falou com fé, se você falou com confiança, se você falou com certeza que Deus vai operar, você pode ter certeza. Se o seu pastor não for um homem de Deus, ele vai levantar uma criança, ele vai levantar uma pessoa na tua igreja para que a sua palavra seja cumprida. Ele jamais vai te deixar envergonhado. Ele realmente fará acontecer aquilo que você falou para as pessoas, com certeza que vai acontecer realmente. Então não tenha medo. Fale. Fale com autoridade. Autoridade dada por Deus. Lembre-se de uma coisa, que Cristo Jesus, lá na sua terra, ele não conseguiu fazer grandes coisas por causa da incredulidade das pessoas. E hoje, nós não vemos muitas coisas acontecerem por causa da incredulidade do povo que está nas igrejas. São cristãos, a grande maioria são cristãos incrédulos. Vamos nós tentar mudar essa situação. Assim como Elias tentou mudar a situação da sua época, vamos nós também tentar mudar essa situação na nossa época. Como foi dito no início, que quando Cristo chegar, a obra esteja realizada. Amém.